Dizem que certos objetos guardam memórias, não as memórias superficiais que todos temos, como o dia em que ganhamos algo ou de quem recebemos, mas memórias profundas, quase vivas, que parecem pulsar quando tocamos esses objetos. Os meus são um par de brincos de coral vermelho. Você já se perguntou como um presente pode se transformar em uma prisão? Como algo aparentemente inocente pode carregar o peso de toda uma vida de dor? Minhas mãos enrugadas tremem toda vez que abro a pequena caixinha de madeira onde os guardo. 75 anos de vida. E esses tremores não são apenas da idade. São tremores da memória. São tremores do medo que ainda vive em mim, mesmo depois de tanto tempo. Os brincos estão ali, exatamente como no dia em que os recebi. As contas vermelhas, brilhantes como sangue fresco, foram o primeiro presente que ganhei dele. O homem que me chamava de esposa quando eu tinha apenas 13 anos. Um homem que todos chamavam respeitosamente de coronel. Nunca mais os usei depois que escapei daquele lugar. Não consigo. Mas também não consigo me desfazer deles. São minha prova, minha lembrança, meu testemunho. Vó Dolores, por que guarda isso se te faz mal? Perguntou minha neta semana passada. Não soube responder na hora, mas sei agora. Guardo porque esquecimento é um luxo que não posso me permitir, porque algumas histórias precisam ser lembradas para não serem repetidas. Hoje, olho pela janela do meu pequeno apartamento em Goiânia. A cidade cresceu, modernizou-se. Nada aqui lembra os confins de Goiás, onde ficava a fazenda Remanso Feliz. Um nome tão bonito para um lugar tão cheio de horrores. 6 décadas se passaram desde que meus pés pisaram naquelas terras pela primeira vez. O Brasil mudou. Dizem que evoluímos. As mulheres conquistaram direitos, as leis mudaram. Mas sei que em algum canto deste país imenso, neste exato momento, há uma menina sendo entregue, trocada, vendida, como eu fui. O rádio na minha cozinha toca uma música atual, nada parecida com o que ouvíamos naquele velho Philips da fazenda, nossa única janela para o mundo exterior. Penso em como seria ter tido uma adolescência normal, ter usado esses brincos em um primeiro encontro verdadeiro, com um rapaz da minha idade, ter escolhido amar alguém, em vez de ser propriedade de alguém. Respiro fundo e fecho a caixinha. Hoje vou contar essa história, não para provocar pena ou horror, mas porque carrego nas costas o peso de 9 mulheres, as 9 esposas do coronel. Algumas já partiram deste mundo sem jamais terem contado suas verdades. Outras vivem como eu, com suas próprias caixinhas guardadas em gavetas, cheias de memórias que ninguém deveria carregar. Feche os olhos por um instante. Imagine ter 13 anos e ouvir seu próprio pai dizer que você agora pertence a outro homem. Imagine ter que deixar sua infância para trás em uma única tarde, carregando apenas uma pequena trouxa de roupas e o peso do que está por vir. Foi assim que começou minha história. Uma história sobre poder, dor e, acima de tudo, sobrevivência. Nasci em 1950, em um lugarejo tão pequeno que nem aparecia nos mapas, a algumas horas de Goiânia. Éramos 9 irmãos, 6 meninas e 3 meninos. Meu pai, Sebastião, trabalhava como empregado em diversas fazendas da região. Minha mãe, Josefa, cuidava da casa e de nós, enquanto vendia quitandas para ajudar no sustento. Fomos criados na simplicidade absoluta. Nossa casa tinha chão de terra batida e telhado que deixava passar a chuva nos temporais mais fortes. Mas havia amor ali, do jeito simples e rústico que meus pais conheciam. Mamãe me ensinou a costurar, a fazer sabão de cinzas, a identificar ervas medicinais na mata. Papai me mostrou como plantar na época certa e como respeitar a terra. Frequentei a escola por apenas 3 anos. A professora, Dona Matilde, vinha de Goiânia e dava aulas para todas as crianças da redondeza na pequena igreja de madeira. Aprendi a ler, escrever e fazer contas básicas. Gostava especialmente de ouvir as histórias que ela lia para nós, contos de fadas onde princesas eram salvas e viviam felizes para sempre. Que ironia pensar nisso agora. Em 1963, o Brasil era um caldeirão político. Jango tentava implementar as reformas de base. Os conservadores resistiam. A Guerra Fria ecoava até nos confins do país.
Mas para uma menina de 13 anos vivendo na roça, política era apenas o assunto distante que fazia os homens discutirem acaloradamente nos armazéns. Nossa família passava por dificuldades maiores que o normal naquele ano. Uma seca prolongada tinha destruído boa parte da plantação, e meu irmão mais velho, Antônio, havia quebrado a perna em um acidente com o carro de boi, impossibilitando-o de trabalhar. Lembro do olhar aflito da minha mãe contando as moedas todas as noites, tentando fazer milagre com o pouco que tínhamos. Foi nesse contexto que o coronel Augusto Mendonça apareceu em nossa casa pela primeira vez. Era dono das terras onde meu pai trabalhava e de boa parte da região. Chegou em um jipe verde-oliva, levantando poeira na estrada de terra. Alto, com bigode espesso e um chapéu de feltro que nunca tirava da cabeça, mesmo dentro de casa. Seu Sebastião, ele disse naquela tarde quente de outubro, vim trazer uma proposta que vai ajudar sua situação. Eu estava no quintal, estendendo roupas no varal, mas podia ouvir a conversa pela janela aberta. Lembro do cheiro de café fresco que mamãe havia preparado para a visita importante, misturado ao perfume forte e adocicado que emanava do coronel. Um cheiro que mais tarde eu aprenderia a temer. A menina tá ficando moça, ouvi ele dizer baixando a voz. Na minha casa não vai faltar nada para ela. Vai ter roupa nova, comida todo dia, vai até aprender a tocar piano se quiser. Não entendi imediatamente o que estava acontecendo. Continuei pendurando os lençóis molhados, distraída com uma borboleta azul que pousara na cerca. Foi só quando ouvi o choro contido da minha mãe que parei para prestar mais atenção. 1.000 cruzeiros agora e mais 500 por mês durante um ano, o coronel continuou. Além de garantir sua permanência na fazenda, com salário melhor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai não respondia. Eu podia imaginar sua expressão. As rugas da testa se aprofundando como sempre acontecia quando enfrentava decisões difíceis. Mamãe soluçava baixinho. Naquela noite, durante o jantar, ninguém conversou. Apenas o som das colheres raspando os pratos de Ágata. E então, enquanto guardava a louça lavada, ouvi meu pai dizer para minha mãe: é para o bem dela, Josefa, é para o bem de todos nós. 3 dias depois, arrumei minha pequena trouxa. Levei 2 mudas de roupa, o terço que ganhei na primeira comunhão, um pente de madeira e uma boneca de pano que minha mãe havia feito, a única que já tive. Mamãe colocou também uma medalha de Nossa Senhora Aparecida, amarrada em uma fita azul. Use escondida. Ela sussurrou em meu ouvido enquanto me abraçava pela última vez, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Ela vai te proteger. Meu pai evitava me olhar nos olhos. Ajeitava e reajeitava o chapéu de palha surrado nas mãos, como se nele pudesse encontrar as palavras certas. É para o seu bem, Dolores, ele repetiu mecanicamente. Vai ter comida todo dia, roupa limpa, vai ser senhora de um homem poderoso. Quando o jipe do coronel chegou, meus irmãos mais novos correram para se esconder. Os mais velhos me olhavam com uma mistura de pena e alívio. Alívio porque havia uma boca a menos para alimentar, pena porque todos intuíam, mesmo sem compreender completamente, que meu destino não seria fácil. A viagem até a fazenda durou quase 3 horas. O coronel dirigia em silêncio, ocasionalmente comentando sobre o tempo ou apontando alguma propriedade que lhe pertencia. O Brasil de 1963 passava pela janela. Estradas de terra, pequenas vilas, crianças descalças acenando para o carro que levantava poeira. Um país à beira de grandes mudanças, embora eu não soubesse disso. Quantos anos mesmo você tem, menina? Perguntou o coronel enquanto acendia um cigarro. 13, senhor. Respondi, a voz quase inaudível. Ele sorriu, soprando a fumaça. Idade boa. Vai aprender tudo do jeito certo na minha casa. A fazenda Remanso Feliz surgiu após uma curva na estrada. Era imponente, com uma casa grande de paredes grossas e varandas largas, típica construção das antigas fazendas goianas. Ao redor, espalhavam-se as casas dos trabalhadores, o curral, o terreiro de café e vastos pastos que se estendiam até onde a vista alcançava. Era a maior propriedade que já tinha visto. Parecia um reino particular. E de certa forma era. Ali, a palavra do coronel era lei.
Nem a Constituição, nem os direitos que começavam a ser discutidos nos grandes centros tinham qualquer significado naqueles confins. Quando o carro parou em frente à casa grande, uma jovem apareceu na varanda. Tinha cabelos pretos lisos, pele morena e não devia ter mais que 20 anos. Seus olhos, porém, pareciam muito mais velhos, vazios, como janelas de uma casa abandonada. Iracema, esta é Dolores, o coronel anunciou. Cuide dela, mostre onde vai dormir e as regras da casa. Iracema apenas assentiu. Quando o coronel se afastou, ela se aproximou e pegou minha trouxa. Você é a nona, sussurrou sem emoção. Não chore alto de noite, ele não gosta. Naquele momento, percebi que não estava sozinha em minha situação. Havia outras. 8 outras meninas e mulheres, todas jovens, todas trazidas para aquela fazenda como eu havia sido. Enquanto seguia Iracema para dentro da casa, notei os retratos nas paredes. Homens de expressões severas em molduras douradas, provavelmente ancestrais do coronel. Um rádio Philips tocava baixinho na sala, anunciando as últimas notícias de Brasília. O cheiro de cera no assoalho misturava-se ao de café recém-coado. Meu coração batia acelerado, como um passarinho assustado, tentando escapar de uma gaiola. Algo em mim já sabia que aquela fazenda, com seu nome irônico, seria minha prisão pelos anos que viriam. Naquela primeira noite na fazenda Remanso Feliz, Iracema me levou para um quarto pequeno, nos fundos da casa grande. Havia uma cama de solteiro com colchão de palha, um baú de madeira e uma bacia de ágata sobre uma mesinha. Uma janela estreita permitia que entrasse o luar, projetando sombras inquietantes nas paredes caiadas. Tome banho e vista isso, disse Iracema, entregando-me um vestido branco simples. Depois venha para a sala. Obedeci, trêmula, sem entender completamente o que estava por vir. O vestido era grande demais para mim, claramente feito para uma mulher adulta. Amarrei a cintura com um cordão para que não caísse. Penteei meus cabelos e, escondida, coloquei a medalha de Nossa Senhora que minha mãe havia me dado. Quando entrei na sala, o coronel estava sentado em sua poltrona de couro, bebendo cachaça. O rádio anunciava um programa musical. Outras 7 moças estavam sentadas em bancos e cadeiras ao redor, todas de vestidos claros, todas de olhos baixos. Reconheci imediatamente o que éramos. Um harém, como nos livros de histórias que Dona Matilde lia sobre terras distantes. Venha cá, Dolores, chamou o coronel, indicando um lugar ao seu lado. Aproximei-me devagar, as pernas tremendo sob o vestido largo. Ele pegou algo de uma caixinha sobre a mesa. 2 brincos de coral vermelho, brilhantes à luz do lampião. Um presente para a minha nova esposa, anunciou, entregando-me os brincos. As outras mulheres observavam em silêncio. Algumas com pena, outras com um misto de alívio. Naquela noite, a atenção estaria sobre a novata. Obrigada, senhor, murmurei sem saber o que mais dizer. Coloque-os, ordenou. Com dedos desajeitados, consegui colocar os brincos. Pesavam em minhas orelhas. Não apenas pelo material, mas pelo significado que carregavam. Eram símbolos da minha nova condição, da propriedade que ele agora exercia sobre mim. Bonita, disse ele, passando a mão áspera pelo meu rosto. Parece uma bonequinha. O cheiro forte de cachaça e suor me envolveu quando ele se aproximou. Fechei os olhos, tentando imaginar que estava em outro lugar, na minha casa simples, ajudando mamãe a fazer angu, correndo com meus irmãos pelo quintal, qualquer lugar, menos ali. Meninas, podem se retirar, ordenou o coronel. Menos você, Dolores. As outras se levantaram em silêncio e saíram. Iracema foi a última, lançando-me um olhar que tentava transmitir força, ou talvez resignação. O que aconteceu depois ainda é difícil de contar, mesmo após tantas décadas. A dor física foi terrível, mas a dor da alma foi pior. Cada pedaço da minha inocência foi arrancado naquela noite. Cada sonho de infância destruído. Quando tudo acabou, eu sangrava e chorava silenciosamente. Agora você é minha mulher, disse ele, levantando-se para servir-se de mais cachaça. E vai aprender a se comportar como tal. Deixou o quarto sem olhar para trás, deixando-me encolhida na cama. Minutos depois, Iracema entrou silenciosamente com uma bacia de água morna e panos limpos. Primeira noite é sempre a pior, murmurou, ajudando-me a me limpar.
Vai passar. Mas não passou. A dor física diminuiu com os dias, mas algo dentro de mim havia se quebrado permanentemente. Naquela noite, enquanto os brincos de coral pesavam em minhas orelhas, entendi que minha vida nunca mais seria a mesma. No quarto escuro, depois que Iracema saiu, tirei os brincos e os escondi sob o colchão. Não queria vê-los, não queria tocá-los. Ajoelhei-me ao lado da cama e rezei para Nossa Senhora, apertando a medalha entre os dedos até que marcou minha palma. Por favor, me ajude a sobreviver, sussurrei no escuro. Foi a primeira noite de muitas. O início de um cativeiro que duraria anos. Em algum lugar do Brasil, o presidente João Goulart falava sobre reformas e direitos. Mas ali, nos confins de Goiás, nenhuma lei me protegia. Eu era propriedade, não pessoa. Nos dias que se seguiram àquela primeira noite, vivia em um estranho estado de dormência. Era como se minha alma tivesse se desligado do corpo para se proteger. Movia-me pela casa grande como um fantasma, obedecendo ordens, executando tarefas domésticas que Iracema me ensinava, sempre de olhos baixos. As outras esposas me acolheram à sua maneira silenciosa. Éramos 9 ao todo. Rita, a mais velha com 21 anos, havia sido professora. Iracema tinha 19 e estava ali há 3 anos. Carminha, uma indígena de 17 anos capturada no norte. Thelma e Berenice, ambas com 16. Aninha, a mais nova além de mim, com apenas 12. E 2 irmãs, Jandira e Marilda, de 18 e 14 anos, que haviam sido entregues juntas por um pai alcoólatra. Cada uma carregava sua própria história de abandono e entrega. Algumas, como eu, haviam sido vendidas por famílias em situação desesperadora. Outras haviam sido simplesmente tomadas, sem qualquer acordo ou pagamento. Com o tempo, você aprende a construir um mundo dentro de si, disse-me Rita certa manhã, enquanto lavávamos roupas no tanque dos fundos, um lugar onde ele não pode entrar. Não entendi imediatamente o que ela queria dizer. Naqueles primeiros dias, eu não conseguia pensar no futuro. Vivia hora após hora, tentando apenas sobreviver até o anoitecer. E quando a noite chegava, rezava para sobreviver até o amanhecer. O coronel tinha um sistema. Cada esposa tinha sua função na casa e seus dias designados para servir ao marido, como ele chamava. Para mim, as noites eram as piores. Durante o dia, podia me perder nas tarefas, no movimento da casa grande. Mas à noite, quando era chamada aos seus aposentos, não havia como escapar. Após uma semana, adoeci. Febre alta, tremores. Meu corpo, ainda infantil, reagia ao trauma sofrido. Passei 3 dias delirando na cama. Nos momentos de lucidez, via ora Iracema, ora Rita ou Carminha colocando panos úmidos em minha testa, fazendo-me tomar chás amargos de ervas que ajudavam a baixar a febre. Ele está furioso, ouvi Berenice sussurrar para Thelma enquanto achavam que eu dormia. Diz que pagou bom dinheiro por uma mercadoria com defeito. A febre acabou cedendo, mas algo havia mudado em mim. Foi como se aqueles dias entre a vida e a morte tivessem me dado um novo entendimento, um clarão de compreensão sobre minha situação. Percebi que tinha 2 escolhas: definhar e morrer, como muitas antes de mim haviam feito, ou encontrar formas de sobreviver, não apenas fisicamente, mas preservando algo de minha humanidade. Uma manhã, quando já estava recuperada, Rita me encontrou chorando escondida atrás do depósito de lenha. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Soluçava, abraçada aos joelhos. Rita sentou-se ao meu lado na terra batida, olhando para os lados para certificar-se de que estávamos sozinhas. Você não fez nada de errado, Dolores, disse ela, segurando minhas mãos trêmulas. É o mundo que está errado. Homens como o coronel existem porque podem existir, porque ninguém os impede. Enxuguei as lágrimas com a manga do vestido. Vamos morrer aqui? Rita olhou para o horizonte, onde o cerrado se estendia dourado sob o sol da manhã. Algumas sim, outras conseguem sair. Como? Algumas envelhecem e deixam de interessar. São mandadas embora ou conseguem convencer o coronel a deixá-las partir. Outras, ela hesitou. Outras acabam grávidas e, dependendo do humor dele, podem ser enviadas para longe para ter a criança. Algumas nunca voltam. Aquela conversa plantou em mim a primeira semente de esperança. Ou pelo menos de propósito.
Se havia possibilidades de sair dali, mesmo que remotas, eu precisava me manter viva e lúcida para aproveitá-las quando surgissem. Naquela noite, recuperei os brincos de coral de debaixo do colchão. Olhei para eles por um longo tempo, sentindo seu peso nas mãos. Então, deliberadamente, coloquei-os de volta na caixinha e guardei-a no fundo do baú. Se um dia eu conseguisse sair daquele lugar, levaria os brincos comigo, não como enfeite, mas como lembrança do que sobrevivi, como prova de que, mesmo nas condições mais terríveis, algo em mim permaneceu intocado. O Brasil que eu conhecia antes de chegar à fazenda era pequeno. Limitava-se ao lugarejo onde cresci, à escola improvisada na igreja, às histórias que ouvia dos viajantes que passavam pela venda do seu Juvenal. Na fazenda Remanso Feliz, ironicamente, meu mundo ao mesmo tempo se expandiu e se contraiu. Expandiu-se porque ali, na Casa Grande, havia livros, revistas, um rádio sempre ligado nas notícias. O coronel gostava de se gabar de estar antenado com o progresso, embora suas práticas fossem mais medievais que modernas. Contraiu-se porque, apesar desse acesso à informação, eu estava mais presa do que nunca, vivendo em um sistema fechado onde as regras eram claras e brutais. As 9 esposas do coronel formávamos uma estranha família. Competíamos pela atenção e pelos favores dele, não por desejo, mas por sobrevivência. Quem estivesse nas graças do coronel sofria menos violência, recebia presentes ocasionais, às vezes até permissão para acompanhá-lo em raras viagens à cidade. Rapidamente, aprendi o funcionamento daquela casa e as estratégias de sobrevivência de cada uma. Rita usava sua inteligência e educação para se tornar indispensável, ajudando o coronel com correspondências e contabilidade. Iracema havia transformado a cozinha em seu domínio. Ele adorava seus quitutes e a deixava em paz enquanto estivesse satisfeito com as refeições. Carminha conhecia ervas e remédios naturais, tornando-se uma espécie de curandeira local. Mas para algumas, como a pequena Aninha, não havia estratégia possível. Sua idade e fragilidade a tornavam alvo frequente quando o coronel bebia demais ou recebia más notícias. Nessas noites, todas nós nos recolhíamos cedo, fingindo não ouvir os gritos. Um mês após minha chegada, aconteceu o que Rita chamava de batismo de sangue. A primeira vez que o coronel me bateu. Foi por um motivo trivial. Quebrei uma xícara de porcelana enquanto servia café para um de seus amigos fazendeiros. O tapa foi tão forte que caí, batendo a cabeça na quina da mesa. Acordei horas depois no meu quarto, com Carminha aplicando uma cataplasma de ervas no corte em minha têmpora. Não foi tão ruim, disse ela, em seu português carregado de sotaque indígena. Quando quebra-osso dói muito mais para sarar. Aquela primeira agressão física marcou uma nova fase da minha vida na fazenda. A dormência emocional dos primeiros dias foi substituída por um estado de alerta constante. Aprendi a ler os humores do coronel pelos seus passos, pelo tom de voz, pela maneira como colocava o chapéu. Desenvolvi um sexto sentido para prever tempestades. Enquanto isso, o Brasil de 1963 fervilhava. O rádio Philips na sala anunciava tensões crescentes, manifestações, discursos inflamados de Jango, reações da oposição. O coronel acompanhava tudo com interesse e preocupação crescente. Esses comunistas vão querer tomar minhas terras, resmungava para seus amigos que vinham jogar cartas aos domingos. Mas antes disso, vão ter que passar por cima do meu cadáver. Um dia, durante uma dessas reuniões, ouvi fragmentos de uma conversa que mudaria minha compreensão sobre a fazenda e meu lugar nela. O esquema das meninas tem que continuar discreto, Augusto, disse um homem de terno cinza que eu não conhecia. Os tempos estão mudando. Mesmo aqui no interior, pode dar problema. O coronel riu, enchendo os copos de cachaça. Que problema? Todo mundo faz a mesma coisa. A diferença é que eu pago bem. Ajudo as famílias. Mesmo assim, insistiu o homem, baixando a voz. Sei de pelo menos 2 coronéis no Mato Grosso que tiveram que se livrar de evidências recentemente. Mulher fala. Augusto, mulher sempre acaba falando. O olhar que o coronel lançou para nós, que servíamos silenciosamente à mesa, gelou meu sangue. Percebi naquele momento o que Rita já sabia. Não estávamos apenas presas, éramos também um perigo potencial para ele. Nosso conhecimento, nossos testemunhos,
Nossa mera existência poderia um dia ameaçá-lo. Essa compreensão trouxe tanto medo quanto um estranho poder. Se éramos perigo, também éramos valiosas de alguma forma. E se um dia o vento político mudasse de direção, talvez isso significasse uma chance. Naquela noite, deitada na minha cama estreita, fiz uma promessa silenciosa. Sobreviveria para contar esta história. Não importava quanto tempo levasse. 6 meses se passaram desde minha chegada à fazenda Remanso Feliz. Já não era mais a menina assustada dos primeiros dias. Havia desenvolvido uma carapaça, uma armadura invisível que me permitia suportar a rotina daquela casa sem desmoronar completamente. O ano de 1963 terminara em meio a tensões políticas crescentes, e 1964 começava ainda mais turbulento. O rádio anunciava manifestações, ameaças de greves, discursos inflamados. O coronel passava horas grudado ao aparelho, o senho franzido, murmurando impropérios contra João Goulart e os comunistas. Foi nesse clima de apreensão nacional que enfrentei meu primeiro desafio verdadeiro na fazenda. Rita, que nos ensinava às escondidas a ler melhor e fazer contas, adoeceu gravemente. Uma infecção nos pulmões a deixou acamada, com febre alta e tosse incessante. O coronel, irritado com a situação, recusou-se a chamar um médico da cidade. Se melhorar, melhorou. Se morrer, arranjo outra, disse ele friamente durante o jantar, fazendo todos nós estremecermos. Naquela noite, reunimos-nos secretamente no quarto onde Rita ardia em febre. Éramos 9 mulheres de idades e origens diferentes, unidas pelo mesmo destino cruel. Pela primeira vez percebi que, apesar das rivalidades cotidianas, formávamos uma família distorcida, dependente umas das outras para sobreviver. Ela precisa de remédios de farmácia, sussurrou Carminha, após tentar de tudo com suas ervas. Sem isso, vai morrer. E como vamos conseguir? Perguntou Thelma, alisando sua barriga já visível de 5 meses de gravidez. Ele não vai nos deixar ir à cidade. O silêncio pesado foi quebrado pela minha própria voz, surpreendendo até a mim mesma. Eu vou conseguir. Todas me olharam como se eu tivesse enlouquecido. Eu, a segunda mais nova, a quieta, a que raramente falava nas reuniões coletivas. Mas algo havia mudado em mim nos últimos meses. Observando Rita e Iracema, aprendera que sobrevivência não significava apenas respirar, significava agir. O coronel me acha boba e inofensiva, expliquei, sentindo uma estranha calma. E notei algo. Ele gosta quando demonstro admiração, quando faço perguntas sobre seus negócios. Fica vaidoso, menos agressivo. No dia seguinte, coloquei meu plano em ação. Enquanto servia café ao coronel na varanda, ensaiei o papel que criara para mim mesma, a de menina ingênua e admirada pelo poder dele. O senhor parece preocupado com as notícias do rádio, comentei timidamente, enchendo sua xícara. Ele ergueu os olhos do jornal, surpreso pelo meu comentário. Normalmente, falávamos apenas quando questionadas. Coisas de homem, Dolores. Política, você não entenderia. Baixei os olhos, fingindo vergonha. Gostaria de entender. O senhor sabe tanto. O elogio atingiu o alvo. Vi seu peito estufar sob a camisa de linho. Jango está levando o país para o buraco, começou ele, embarcando num longo discurso sobre reforma agrária, comunismo e ameaças à propriedade privada. Escutei atentamente, assentindo nos momentos certos, fazendo perguntas simples que o incentivavam a continuar. Por 3 dias, repeti essa estratégia, aproximando-me dele não fisicamente, mas através de sua vaidade intelectual e política. No 4º dia, quando Rita piorou a ponto de mal conseguir respirar, arrisquei tudo. Coronel, o senhor que entende tanto de política e negócios, não seria prejudicial se uma de suas esposas morresse assim, sem tratamento? As pessoas da cidade não falariam? Ele me encarou longamente, os olhos semicerrados avaliando se havia alguma ameaça velada em minhas palavras. Sustentei o olhar, mantendo uma expressão inocente. Você tem medo de perder Rita, é isso? Perguntou finalmente. Tenho medo que o senhor tenha problemas, respondi habilmente. O senhor mesmo disse que os tempos estão mudando, que as pessoas estão mais fiscalizadoras. Na manhã seguinte, o coronel ordenou que seu capataz fosse à cidade buscar o médico. Rita foi salva, e eu descobri algo valioso.
Minha mente era a única arma que possuía e estava aprendendo a usá-la. A visita do médico para atender Rita abriu uma pequena fissura no sistema fechado da fazenda. Por alguns dias, um estranho entrou em nosso mundo, viu nossas condições, observou a estranha configuração daquela casa. Embora não tenha questionado nada abertamente, homens como ele sabiam que fazendeiros poderosos tinham suas famílias alternativas. Sua presença criou um precedente. Encorajada pelo sucesso da minha primeira intervenção, comecei a traçar planos mais ambiciosos. Rita, recuperando-se lentamente, me chamou para uma conversa reservada quando teve forças suficientes para sentar-se na cama. "Você está jogando um jogo perigoso, Dolores", disse ela, segurando minhas mãos entre as suas, ainda quentes de febre. "Manipular homens como o coronel é como brincar com uma jararaca. Um movimento errado e ela te dá o bote." "Mas funcionou", argumentei. "Conseguimos o médico para você." Ela sorriu tristemente. "Desta vez. Da próxima, ele pode perceber a estratégia." Homens como ele odeiam sentir que estão sendo conduzidos, especialmente por uma mulher. As palavras de Rita ficaram comigo enquanto eu ajudava nas tarefas da casa. Lá fora, o Brasil fervilhava com a possibilidade de mudanças radicais. Em março de 1964, o rádio noticiava a famosa manifestação no Rio de Janeiro, onde o presidente Jango anunciava as reformas de base. O coronel passava horas trancado em seu escritório com outros fazendeiros da região, em reuniões tensas, repletas de sussurros e mapas abertos sobre a mesa. Apesar dos avisos de Rita, decidi tentar nova abordagem. Entre as tarefas domésticas, comecei a fazer pequenas sugestões ao coronel, sobre o plantio, sobre as negociações com compradores, sobre a administração da casa. À medida que ele percebia minha inteligência para números e organização, passei a auxiliá-lo com alguns registros da fazenda. Essa aproximação, calculei, poderia eventualmente me dar acesso a dinheiro, documentos, talvez até as chaves do jipe ou a arma que ele guardava na gaveta. Foi assim que conheci melhor outros aspectos do nosso cativeiro. O quanto valia cada uma de nós nos registros dele, os acordos que havia feito com nossas famílias, as terras que havia anexado em troca de meninas. Em uma tarde de final de março, enquanto organizava recibos antigos, encontrei um maço de documentos que me gelou o sangue. Certidões de óbito. 4 nomes femininos, todas classificadas como empregadas domésticas, mortas por causas naturais entre 1958 e 1962. Nomes que nunca havíamos ouvido mencionar na fazenda. Não tive tempo de investigar mais. O coronel retornou inesperadamente ao escritório e me flagrou com os papéis na mão. "O que pensa que está fazendo?" rugiu, arrancando os documentos de minhas mãos trêmulas. Só estou organizando como o senhor pediu", gaguejei, sentindo o sangue gelar nas veias. O tapa que recebi foi tão violento que caí da cadeira. O segundo e o terceiro vieram enquanto eu ainda estava no chão. Pela primeira vez, vi no rosto do coronel não apenas raiva, mas medo. Medo do que eu poderia ter descoberto. Medo do que poderia fazer com aquela informação. "Você não passa de uma vagabunda ingrata", gritou, chutando-me nas costelas. Dei teto, comida, roupas, e assim que me retribui, bisbilhotando o que não deve? Os dias seguintes foram um pesadelo. Fui trancada no porão escuro da casa, recebendo apenas água e pão uma vez ao dia. No escuro, com as costelas doendo a cada respiração, percebi meu erro. Havia subestimado o perigo. Havia me movido rápido demais. Na terceira noite de confinamento, a porta rangeu e Carminha entrou silenciosamente. Trouxe água limpa, um pedaço de carne seca e seus ungüentos para minhas feridas. "O coronel viajou para Goiânia", sussurrou. "Dizem que os militares vão tomar o poder. Ele foi se encontrar com amigos importantes." Enquanto ela limpava meus ferimentos, compreendi que minha primeira tentativa de mudança havia falhado drasticamente. Mas também aprendi uma lição crucial. Para vencer aquela batalha, eu precisaria de muito mais que coragem. Precisaria de paciência estratégica. O golpe militar de 31 de março de 1964 mudou o Brasil, e também nossa vida na fazenda.
O coronel retornou de Goiânia eufórico, brandindo uma garrafa de uísque importado e anunciando que a ordem foi restaurada. Acabou a farra da esquerda, declarou durante o jantar, obrigando todas nós a erguer copos num brinde. O Brasil está salvo do comunismo. Em meio à sua alegria, minha punição foi abreviada. Fui retirada do porão e reintegrada à rotina da casa, embora com vigilância redobrada. Não tinha mais acesso aos documentos ou às contas da fazenda. Estava novamente relegada apenas às funções domésticas básicas. Aqueles primeiros meses do regime militar coincidiram com mudanças significativas na dinâmica da fazenda. O coronel, que já tinha boas conexões políticas, tornou-se ainda mais poderoso com amizades nos novos círculos de comando. Recebia visitas frequentes de oficiais e autoridades que vinham para caçadas e festas regadas a muita bebida. Nesses eventos, éramos expostas como troféus. Arrumadas com vestidos simples mas limpos, deveríamos servir os convidados e sorrir quando solicitadas. Algumas vezes, o coronel emprestava uma de nós para algum amigo passar a noite. Um presente de hospitalidade, como chamava. Todas temíamos essas ocasiões. Foi durante uma dessas festas que conheci o Major Ribeiro, um homem magro de óculos e gestos nervosos, que chegou trazendo pilhas de livros como presente para o coronel. Literatura aprovada pelo novo regime Augusto, explicou, mostrando os volumes. História do Brasil revigorada, sem as distorções marxistas. Enquanto servia café aos dois na varanda, notei que o major me observava de maneira diferente dos outros homens. Não com luxúria, mas com curiosidade analítica. "Quantos anos você tem, menina?" perguntou abruptamente. 14, senhor. Respondi de olhos baixos. O major virou-se para o coronel. "E está aqui há quanto tempo?" "Uns 7, 8 meses, respondeu o coronel, desconfortável com o rumo da conversa. "Por quê?" "Por nada", disse o major, recostando-se na cadeira. "Só estou curioso sobre seus métodos administrativos." Aquela troca de palavras, aparentemente insignificante, plantou em mim uma semente. Nem todos os homens do novo regime compartilhavam os mesmos valores quanto ao tratamento de meninas. Havia fissuras no sistema que poderiam eventualmente ser exploradas. Enquanto isso, a vida na fazenda se tornava ainda mais isolada. Com o novo governo, as patrulhas rurais aumentaram, tornando fugas ainda mais impraticáveis. A censura aos meios de comunicação significava que tínhamos ainda menos notícias do mundo exterior. Nosso único consolo era o rádio, que agora tocava marchinhas patrióticas entre propagandas governamentais sobre o Brasil grande. Um domingo após a missa mensal, o único momento em que podíamos sair da fazenda, sempre escoltadas, o padre me chamou discretamente. "Sua leitura está melhorando, Dolores", disse ele, referindo-se às preces que eu havia recitado durante o serviço. "Gostaria que você ajudasse na catequese das crianças." Antes que pudesse responder, Iracema interveio. "O coronel não permitiria, padre." "Deixe que eu falo com ele", respondeu o religioso, com uma determinação surpreendente em sua voz normalmente submissa. Para meu espanto, o coronel concordou. A igreja representava uma autoridade moral que nem ele ousava desafiar completamente, especialmente no novo clima político que valorizava a tradição católica como baluarte contra o perigo vermelho. Assim, ganhei minha primeira pequena liberdade. Aos domingos, após a missa, ficava mais 1 hora na igreja para ajudar na catequese. Ali, entre crianças curiosas e livros religiosos, encontrei um novo propósito. Cada palavra que ensinava aos pequenos fortalecia meu próprio domínio da linguagem. Cada história bíblica que explicava expandia minha capacidade de narrar e compreender narrativas mais complexas. O padre, um homem idoso chamado Francisco, parecia entender mais do que demonstrava sobre nossa situação. Um dia, enquanto arrumávamos os livros após a aula, ele comentou: "Há muitas formas de cativeiro, Dolores, e muitas formas de libertação." Os anos entre 1964 e 1969 passaram com uma lentidão excruciante. O Brasil mergulhava cada vez mais no autoritarismo,
com o AI-5 em dezembro de 1968 marcando o endurecimento definitivo do regime. Na fazenda, sentíamos os efeitos dessa mudança política de maneiras contraditórias. Por um lado, o coronel estava mais poderoso que nunca, com contatos no alto escalão militar. Por outro, o desenvolvimento econômico trazido pelo milagre brasileiro começava a alcançar até mesmo os rincões mais remotos, e com ele, novas ideias. Nossa vida na fazenda havia estabelecido uma rotina perturbadora, quase normalizada pelo hábito. Thelma havia dado à luz um menino que, ao completar 2 anos, foi enviado para um internato distante, como acontecia com todos os filhos que o coronel reconhecia. Aninha, a mais nova de nós, desenvolvia sintomas cada vez mais preocupantes de distúrbios mentais, passando dias inteiros em silêncio, olhando para o nada. 2 novas esposas haviam chegado: Helena, de 15 anos, e Conceição, de apenas 13. Enquanto isso, eu construía pacientemente meu pequeno império de conhecimento. Aos 19 anos, já não era mais a menina assustada que chegara à fazenda. As aulas de catequese haviam evoluído para um papel mais amplo na comunidade. O padre Francisco, reconhecendo minha aptidão, conseguira permissão do coronel para que eu ajudasse também com a alfabetização de adultos aos domingos. É bom para a imagem dele na região, explicou o padre quando questionei como havia conseguido tal concessão. Os novos tempos exigem adaptações, mesmo de homens como Augusto. O coronel, agora com quase 60 anos, mostrava sinais de declínio físico. Bebia mais, tornava-se mais instável emocionalmente, alternando momentos de generosidade inexplicável com explosões de violência brutal. Sua saúde também se deteriorava, com crises de pressão alta que o deixavam acamado por dias. Foi durante uma dessas crises, em meados de 1969, que o fazendeiro vizinho, Ricardo Vieira, apareceu na Casa Grande. Ao longo dos anos, eu o havia encontrado ocasionalmente em eventos sociais e na igreja. Sempre mantínhamos uma distância respeitosa, mas eu percebia seu olhar, não de desejo, mas de uma compaixão silenciosa que nunca se manifestava em ações concretas. Naquele dia, enquanto o coronel estava confinado em seu quarto sob os cuidados de Carminha, Ricardo veio tratar de negócios com o capataz. Encontrei-o na varanda da frente, esperando ser atendido. Senhorita Dolores, cumprimentou formalmente. Ouvi sobre seu trabalho na igreja. O padre Francisco fala muito bem da senhora. Assenti, desconfortável com o tratamento respeitoso que ele me dava, algo a que não estava acostumada. A professora da escola na minha fazenda está de licença, continuou ele, olhando para o horizonte em vez de para mim, como se a conversa fosse casual. Preciso de alguém para substituí-la por algumas semanas. Pensei que talvez, se o coronel permitisse, o coração disparou em meu peito, mas mantive o rosto impassível. O senhor teria que falar diretamente com ele, quando melhorar. Ricardo assentiu, ainda sem me olhar diretamente. Então, num movimento quase imperceptível, deslizou um pequeno papel para minha mão enquanto me entregava sua xícara de café. Para emergências verdadeiras, murmurou. Guarde com cuidado. Naquela noite, sozinha em meu quarto, examinei o papel à luz fraca de uma vela. Um número de telefone, escrito com letra precisa. Memoriei-o imediatamente e queimei o papel, misturando as cinzas com terra do vaso de plantas. Nos dias que se seguiram, uma tensão crescente tomou conta da fazenda. O coronel, ao melhorar da crise, recebeu notícias que o deixaram furioso. Um de seus esquemas de grilagem de terras havia sido descoberto por um promotor de justiça recém-chegado à comarca. Esses burocratas metidos a moralistas, vociferava, quebrando objetos em seu escritório. Vou dar um jeito nesse sujeito. Tenho amigos no Doi-Codi que cuidam desse tipo de problema. Percebi que algo grave se aproximava. O coronel organizou reuniões secretas, mandou recados para a cidade, preparou documentos durante madrugadas a fio. Em uma dessas noites, passei silenciosamente pela porta entreaberta do escritório e o ouvi ao telefone. Sim, coronel, entendo a situação. Não, ninguém vai descobrir. As mulheres? Não representam perigo. Estão todas domesticadas. Se for necessário, posso transferi-las temporariamente. Aquelas palavras ativaram em mim um alerta vermelho. Transferir poderia significar muitas coisas,
nenhuma delas boa para nós. Na manhã seguinte, enquanto servia o café, notei uma lista de nomes sobre a mesa. Nossos nomes, com anotações ao lado. Ao lado do meu, uma única palavra: problema. Na semana que se seguiu, a atmosfera na fazenda Remanso Feliz tornou-se sufocante. O coronel, alternando entre acessos de raiva e períodos de calculado silêncio, começou a fazer preparativos que não compreendíamos totalmente. Caminhões chegaram carregando caixas que foram levadas para o galpão. Caixas que nós, as esposas, fomos proibidas de ver. Homens estranhos, com aparência de militares à paisana, circulavam pela propriedade, conversando em cochichos com o coronel. Rita, que aos 27 anos havia se tornado nossa líder não oficial, reuniu-nos secretamente na casa de farinha abandonada, longe dos olhos vigilantes dos capatazes. Algo grave está para acontecer, disse ela, o rosto magro marcado por anos de privações. Ouvi o coronel falando sobre limpar a área. Precisamos nos preparar. Preparar para quê? Perguntou Helena, a mais recente adição ao nosso grupo, ainda não totalmente adaptada à vida na fazenda. Para o pior, respondeu Rita, com uma calma que escondia seu medo. O coronel está envolvido em algo ilegal, mesmo para os padrões do regime. Se ele cair, não vai querer deixar testemunhas. Um silêncio pesado caiu sobre nós 9. O que Rita sugeria não era novidade. Todas sabíamos das certidões de óbito que encontrei anos atrás, dos rumores sobre anteriores esposas que haviam partido misteriosamente. Mas confrontar abertamente essa possibilidade era diferente. Temos que fugir, sussurrou Aninha, cujos olhos, outrora vazios, agora brilhavam com um medo animal. Agora, esta noite. Iracema balançou a cabeça. Fugir para onde? Estamos no meio do nada. A cidade mais próxima fica a horas de caminhada. Seríamos caçadas como animais pelos capatazes. Enquanto elas discutiam, minha mente trabalhava furiosamente. O número de telefone que Ricardo havia me dado, a menção do coronel a transferir nós todas, a lista com meu nome marcado como problema, tudo se conectava em um padrão assustador. Precisamos de ajuda externa, falei finalmente. Alguém que possa intervir quando o momento chegar. Rita me olhou curiosa. E como faríamos isso? Não temos contato com ninguém fora da fazenda. As cartas são controladas, não temos acesso ao telefone. Eu tenho um número, revelei, baixando ainda mais a voz. Ricardo Vieira me deu. Disse que era para emergências verdadeiras. Houve troca de olhares entre as mulheres. Algumas com esperança, outras com desconfiança. Ricardo Vieira é do mesmo tipo que o coronel, argumentou Thelma. Por que arriscaria sua posição para ajudar qualquer uma de nós? Não sei ao certo, admiti. Mas ele é diferente. Nunca participou das festas. Sempre nos trata com respeito. E tem uma escola em sua fazenda, professores de verdade. Nossa conversa foi interrompida pela chegada repentina de Conceição, a mais nova do grupo, correndo ofegante. O coronel está chamando todas para a casa grande. Agora! Está furioso porque Aninha não está lá para servir a bebida aos convidados. Dispersamo-nos rapidamente, cada uma tentando aparentar normalidade, enquanto voltávamos para a casa grande. No caminho, segurei brevemente o braço de Iracema. Se algo acontecer esta noite, se a situação ficar perigosa demais, precisamos estar preparadas, sussurrei. Você sabe onde o coronel guarda a chave do escritório, onde fica o telefone? Ela assentiu silenciosamente, o medo evidente em seus olhos, na gaveta da mesa de cabeceira. Mas ele nunca a deixa destrancada. Encontre um jeito, insisti. Esta pode ser nossa última chance. Ao entrarmos na casa grande, o ambiente era de uma tensão palpável. O coronel recebia um grupo de homens que nunca havíamos visto antes. Figuras austeras em trajes civis, mas com a postura inequívoca de militares. Na sala, mapas estavam espalhados sobre a mesa, e o clima era de uma reunião estratégica interrompida por nossa chegada. Aqui estão elas, as prendas da casa, anunciou o coronel com um sorriso que não alcançava seus olhos. Sirvam o uísque aos nossos convidados e depois podem se retirar. Exceto você, Dolores. Quero que fique. Os olhos do coronel me seguiam enquanto eu servia as bebidas, metodicamente, tentando controlar o tremor das mãos.
Os homens na sala me observavam com expressões que variavam do desinteresse ao escrutínio clínico, como se eu fosse um objeto sendo avaliado. "Esta é a que dá aulas na igreja, Augusto?" perguntou um dos homens, o mais velho do grupo, com cabelos grisalhos e uma cicatriz fina descendo pela têmpora direita. "Sim, Coronel Matias. Uma cabeça boa para números também. Pena que começou a se meter onde não devia", respondeu o coronel, tomando um gole de uísque. Seu olhar endureceu ao se fixar em mim. "Não é mesmo, Dolores?" Mantive os olhos baixos, mas minha mente trabalhava a toda velocidade, registrando cada detalhe, cada palavra. "O plano precisa ser executado amanhã", disse outro homem, mais jovem, consultando papéis sobre a mesa. "A operação na capital começa ao amanhecer. Todos os elementos subversivos serão neutralizados simultaneamente." "E quanto à fazenda?" perguntou o coronel. "Está confirmado que esse promotor esteve recebendo denúncias sobre minhas atividades especiais?" O termo atividades especiais pairou no ar como fumaça tóxica. Todos sabíamos o que significava. Nós, as mulheres e meninas mantidas em cativeiro, o tráfico de terras, os acordos ilícitos com autoridades. "Confirmado", respondeu o homem mais jovem. Ele recebeu cartas anônimas mencionando múltiplas esposas e menores em cativeiro. "Está programado para vir até aqui com um mandado dentro de 3 dias. Gelei internamente. Cartas anônimas? Quem poderia ter enviado? O padre Francisco? Algum trabalhador da fazenda com um resquício de consciência? Não importava agora. "Então está decidido", concluiu o coronel, levantando-se para servir mais uma rodada de bebidas. "A fazenda será reorganizada antes disso. As meninas serão transferidas para a propriedade no Mato Grosso esta madrugada. Os documentos comprometedores já foram destruídos." Transferidas. A palavra ecoou em minha mente como uma sentença de morte. Conhecíamos os rumores sobre a fazenda no Mato Grosso, um lugar ainda mais isolado, onde outras mulheres haviam desaparecido sem deixar rastro. "E você tem certeza da lealdade dos seus homens, Augusto?" perguntou o coronel Matias. "Uma operação como essa exige discrição absoluta." O coronel riu, um som áspero que me arrepiou até a medula. "Meus homens são bem pagos para serem cegos, surdos e mudos, mas para garantir, apenas 3 estarão envolvidos. Os outros receberão folga e uma garrafa de cachaça cada um. Quando voltarem, encontrarão uma história convincente sobre para onde foram as moças." "Excelente", aprovou Matias, levantando-se. "Bem, não vamos mais atrapalhar seus preparativos. Estaremos na cidade para a outra parte da operação." Enquanto os homens se despediam, fui dispensada com um gesto brusco do coronel. Saí da sala com passos medidos, controlando o impulso de correr. No corredor, encontrei Iracema, que claramente estivera ouvindo parte da conversa. "Esta noite", sussurrei ao passar por ela, "não temos outra chance." Retornar ao meu quarto foi a caminhada mais longa da minha vida. Cada passo parecia me aproximar de uma decisão irrevogável. Não havia mais espaço para hesitação ou medo. Era agir ou perecer. Por volta das 11 da noite, quando a fazenda finalmente silenciou, exceto pelos latidos ocasionais dos cães de guarda, ouvi a batida suave na minha porta. Era Iracema, pálida, mas determinada. "Consegui", sussurrou, mostrando uma pequena chave de metal na palma da mão. Ele bebeu até desmaiar. "Não sei quanto tempo temos." Reunimos as outras rapidamente. Em poucos minutos, todas estavam cientes da situação. O plano era simples, porque tinha que ser. Eu faria a ligação, enquanto as outras montariam guarda. No escritório escuro e silencioso, com o coração martelando contra as costelas, disquei o número que havia memorizado anos atrás. "Alô?" A voz sonolenta de Ricardo Vieira veio do outro lado da linha. "É Dolores, da Fazenda Remanso Feliz", falei, lutando para manter a voz firme. "O senhor disse que era para emergências verdadeiras. Esta é uma." O que aconteceu nas horas seguintes à chamada telefônica foi um borrão de adrenalina e medo. Ricardo ouviu brevemente minha explicação entrecortada sobre os planos do coronel para nos transferir e prometeu vir imediatamente. "Tranquem-se em algum lugar seguro", instruiu, sua voz agora completamente alerta. "Não tentem fugir sozinhas, vou levar ajuda."
Desligamos o telefone com o coração aos saltos. Mal havíamos saído do escritório quando ouvimos um barulho vindo do corredor. Passos pesados e irregulares. O coronel havia acordado. Voltem para seus quartos, sussurrou Rita. Todas. Ajam normalmente. Dispersamo-nos como sombras, cada uma deslizando silenciosamente para seu quarto. Através da fresta da porta, vi o coronel cambalear até o escritório, resmungando algo incompreensível. Se ele percebesse que o telefone havia sido usado, os minutos que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Deitada na cama, completamente vestida e alerta, eu contava cada batida do meu coração, cada ruído da velha casa. As horas passavam com uma lentidão torturante. Por volta das 3 da manhã, o caos explodiu. Primeiro, foram os cães latindo furiosamente. Depois, vozes alteradas, o ruído de motores se aproximando, portas batendo. Levantei-me de um salto, agarrando o pequeno embrulho que havia preparado. Apenas a medalha de Nossa Senhora, os brincos de coral numa caixinha e um retrato em preto e branco que tiramos na igreja. As 9 esposas, reunidas após uma missa. A porta do meu quarto foi aberta violentamente. Era o coronel. Os olhos injetados de ódio e bebida, uma arma na mão. Sua cadela traiçoeira, rosnou. Foi você quem fez isso. Recuei até a parede, incapaz de responder. Pela janela, vi luzes de faróis iluminando o terreiro da fazenda. Vozes masculinas gritavam ordens. O coronel agarrou meu braço com força brutal, arrastando-me para o corredor. Se vou cair, você vem comigo. No corredor encontramos Aninha, paralisada de medo. Sem hesitar, o coronel a agarrou também, usando-a como escudo enquanto nos empurrava para a sala da frente. A cena que encontramos era surreal. Ricardo Vieira estava lá, acompanhado por 2 homens em trajes civis, que depois descobri serem policiais federais. Uma operação anticorrupção havia sido deflagrada naquela noite em todo o estado, visando uma rede de grilagem de terras, tráfico de influência e crimes conexos. O telefonema que fiz apenas acelerou a inclusão da Fazenda Remanso Feliz na lista de alvos. Solte as moças, Augusto, exigiu Ricardo, dando um passo à frente. Nem mais um passo, ameaçou o coronel, pressionando o cano da arma contra a têmpora de Aninha, que tremia convulsivamente. Você sempre quis o que é meu, não é, Vieira? Minhas terras, minhas mulheres. Isso acaba hoje, respondeu Ricardo com uma calma forçada. Olhe pela janela. A fazenda está cercada. Não há saída para você. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que mais tarde tive dificuldade para recordar a sequência exata. O coronel hesitou por um segundo, distraído pelas luzes de mais viaturas chegando. Naquele instante precioso, Aninha, em um surpreendente ato de autopreservação, mordeu com força o braço que a segurava. O coronel gritou, sua atenção momentaneamente desviada. Foi o suficiente. Lancei-me contra ele com toda a força que consegui reunir, desequilibrando-o. Caímos juntos, lutando pela arma. Um tiro foi disparado, atingindo o teto. Os policiais avançaram, dominando o coronel, que urrava ameaças e maldições. As outras mulheres correram para a sala, abraçando-se, chorando, ainda incrédulas de que o pesadelo pudesse estar terminando. Olhei para meus próprios braços, arranhados e marcados pela luta. Cuspi o gosto de sangue da minha boca. Havia mordido o lábio durante a queda. De repente, todo o cansaço, todo o medo acumulado por anos desabou sobre mim. Deixei-me escorregar até o chão, as pernas incapazes de me sustentar. Ricardo se aproximou, estendendo a mão hesitantemente, como quem se aproxima de um animal ferido. Acabou, Dolores, disse ele suavemente. Vocês estão a salvo agora. Ergui os olhos para ele, sentindo as lágrimas finalmente romperem a barreira que eu havia construído por tanto tempo. Mesmo? Perguntei, a voz embargada. Ele assentiu, e pela primeira vez em 6 anos permiti-me chorar abertamente. A liberdade não chegou como um raio de luz instantâneo, mas como uma lenta alvorada que vai clareando o horizonte pouco a pouco. Mesmo após a queda do coronel, mesmo após deixarmos a fazenda Remanso Feliz, ainda carregávamos conosco as correntes invisíveis do cativeiro. Nos dias que se seguiram àquela noite tumultuada,
fomos levadas para Goiânia, onde prestamos longos depoimentos. Éramos simultaneamente vítimas e testemunhas-chave em um caso que, descobrimos, era muito maior do que imaginávamos. O coronel fazia parte de uma extensa rede de proprietários rurais envolvidos em grilagem de terras, suborno de autoridades e diversos outros crimes, incluindo o que hoje chamaríamos de tráfico humano. A imprensa local tentou abafar o caso. Estávamos em pleno regime militar e histórias sobre coronéis poderosos mantendo haréns não combinavam com a imagem moral que o governo queria projetar. Mas algumas jornalistas, mulheres principalmente, asseguraram que fragmentos da história vazassem em publicações estrangeiras e em pequenos veículos alternativos. Para muitas de nós, o retorno às famílias não era uma opção. Meus pais haviam se mudado para o Pará anos antes, em busca de novas terras, e não consegui localizá-los. Outras, como Rita, foram rejeitadas por suas famílias, consideradas manchadas pelo que haviam vivido. Aninha, a mais jovem e mais afetada psicologicamente, precisou ser internada em uma instituição de saúde mental, onde permaneceu por anos. Ricardo Vieira, cumprindo uma promessa silenciosa, ofereceu abrigo temporário em sua fazenda para aquelas que quisessem. Sua propriedade era diferente de tudo o que conhecíamos. Os trabalhadores tinham contratos formais, as crianças frequentavam a escola, havia uma pequena biblioteca disponível para todos. "Por que você nunca disse nada antes?" perguntei a ele certa tarde, enquanto caminhávamos pelos laranjais. "Você sabia o que acontecia na fazenda do coronel. Visitava com frequência." Ele ficou em silêncio por alguns instantes, o rosto marcado por uma expressão que misturava vergonha e resignação. "Medo", respondeu finalmente. "Medo e covardia." O coronel tinha conexões poderosas, tanto antes quanto depois do golpe. Denunciá-lo significava arriscar tudo: minha fazenda, meus empregados, minha própria vida. Assenti, compreendendo mais do que ele imaginava. O medo havia sido constante em nossas vidas também, moldando cada decisão, cada pensamento. "Mas então, por que me deu seu número? Por que arriscou tudo naquela noite?" "Porque há limites", respondeu simplesmente. "Mesmo para a covardia, mesmo para a autopreservação." Foi na fazenda de Ricardo que comecei verdadeiramente minha vida adulta. Aos 19 anos, pela primeira vez, tinha autonomia sobre meu tempo, minhas escolhas, meu corpo. Era uma sensação estranha, às vezes assustadora. Havia noites em que acordava em pânico, certa de que ainda estava na fazenda Remanso Feliz, de que a liberdade não passava de um sonho elaborado. Decidi completar meus estudos formalmente. Com a ajuda do padre Francisco, que continuava um aliado silencioso, consegui frequentar um curso supletivo na cidade. Depois, para surpresa de muitos, inclusive minha, passei no vestibular para pedagogia em uma faculdade de Goiânia. O caminho não foi fácil. Carregava cicatrizes visíveis e invisíveis. Relacionamentos românticos pareciam impossíveis. O simples toque de um homem podia desencadear memórias traumáticas. Tinha pesadelos frequentes, episódios de choro sem explicação aparente, momentos de raiva intensa. Mas também descobri uma força em mim que jamais soube que existia. Uma capacidade de reconstrução que surpreendeu a todos os psicólogos que me atenderam ao longo dos anos. "Sobrevivência não é apenas continuar respirando", disse-me uma vez uma psicóloga nos anos 1980, quando finalmente busquei ajuda profissional. "É preservar sua humanidade quando tudo ao seu redor tenta arrancá-la." E era isso que todas nós, as 9 esposas do coronel, havíamos feito de maneiras diferentes, preservado nossa humanidade contra todas as probabilidades.